passou um tempo, alguns benefícios, digamos assim, vão sendo concedidos, e dentro de um contexto de regime semiaberto é que as saídas temporárias tornam-se possíveis. Ou seja, no fundo, só há saída temporária quando há regime semiaberto. É justamente o fator moral. É mostrar para a sociedade, para as pessoas de bem, que o Estado não é e não pode ser conivente com criminosos. Nós temos casos, o pastor Henrique pode até falar que são casos isolados, mas são casos. Discutir aqui no parlamento a pena de morte. Eu estava vendo agora horrorizado esse pastor Henrique defendendo vagabundo, defendendo saidinha. Esse pessoal da esquerda não tem vergonha na cara. Esse pessoal da esquerda não tem vergonha na cara. Eu vou ler aqui um trecho do advogado criminal Humberto Luiz Borges Durso, que eu acho que elucida bem o meu ponto de vista. O reeducando, em tese, inicia o cumprimento da sua pena no regime fechado. Após cumprir um período estabelecido na lei de execução penal, progride para o regime semiaberto e adquire gradativamente certos benefícios que a lei concede, como trabalhar, estudar fora da unidade prisional e ainda direito a outras saídas temporárias. Tudo isso visando a ressocialização e ao preparo para retornar ao convívio social. A ideia de saída temporária em datas especiais é importante, uma vez que nessa fase o reeducando poderá manter, reatar ou retomar o vínculo com sua família, além de ter contato com o mundo exterior. Por que eu peguei esse trecho? Porque a ideia de saída temporária, se eu estou entendendo bem, pela lei de execução penal, ela só é possível quando o apenado já está em regime semiaberto. Então já houve uma progressão, já passou um tempo, alguns benefícios, digamos assim, vão sendo concedidos, e dentro de um contexto de regime semiaberto é que as saídas temporárias tornam-se possíveis. Ou seja, no fundo, só há saída temporária quando há regime semiaberto. Havendo regime semiaberto, o indivíduo já está saindo da prisão para trabalhar e outras coisas. Então, a lógica desse parecer levaria a uma consequência, para ser coerente, que é o fim do regime semiaberto. No fundo, essa seria a lógica ou a coerência de quem pensa dessa forma. Seria basicamente dizer o seguinte: não pode haver progressão de pena, não pode haver regime semiaberto, não pode haver saída temporária em determinadas circunstâncias muito específicas. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é saída temporária só com regime semiaberto. O indivíduo já está saindo. Agora, eu sei o que motiva isso. Existem histórias tristes com as quais eu quero dialogar, de um indivíduo que usou a saída temporária para o cometimento de crime. Quero de antemão dizer, e nós conseguimos aqui fazer, temos conseguido um bom debate, que vossas excelências discordam de mim, sem mais me estigmatizar. Eu não estou romantizando ou achando tranquilo quando um indivíduo comete crime no exercício de uma saída temporária, porque eu nunca acho um crime algo tranquilo. Dito isso, você não pode pegar um exemplo triste e fazer lei em cima disso. Legislação que pensa o sistema prisional, legislação que pensa lei de execução penal, você não pode pensar uma legislação que se aplica a milhares de pessoas por conta de casos, por mais tristes e revoltantes que eles sejam. Eu defendo ressocialização, eu defendo reeducação, eu defendo redução de pena com o passar do tempo, eu defendo regime semiaberto, eu defendo saída temporária. Quando isso falha, não é porque a lógica está errada. Tem que haver um melhor disciplinamento, fiscalização, controle, não abrir mão dessa lógica que me parece correta de ressocialização. Com a palavra, o relator, Sargento Faur. Presidente, senhores deputados, o pastor Henrique falou em alguns casos, né, em que a
o beneficiário da saidinha comete crimes, diz que não se pode julgar milhares de pessoas por casos isolados. Só que a verdade, pelo que eu tenho experiência na atividade policial, esses casos são muito maiores, muitos mais numerosos do que o registrado. Por que eu digo isso? Porque muitos criminosos aproveitam a saidinha, cometem crimes ou graves ou pequenos delitos e posteriormente se apresentam na unidade prisional ao término da saidinha e continua sua vida normalmente. E a polícia não consegue identificar quem foi o praticante do furto, do roubo. Então, a grande maioria comete crimes quando é beneficiado pela saidinha, e isso quando voltam, né? Que muitos nem voltam, aproveitam a saidinha e não retornam mais. Ficam nas ruas criando problema, né? Infernizando o cidadão de bem. A outro fato importante desse projeto de se coibir a saidinha de criminosos no Brasil é justamente o fator moral. É mostrar para a sociedade, para as pessoas de bem, que o Estado não é e não pode ser conivente com criminosos. Nós temos casos, o pastor Henrique pode até falar que são casos isolados, mas são casos de uma criminosa que em conluio com namorado e cunhado mataram os pais, e ela foi beneficiada com a saidinha do Dia das Mães. Isso é um tapa, é uma bofetada na cara da sociedade. Então, eu mantenho a ideia do meu relatório e peço a cada um dos deputados presentes aqui, deputadas, que votem favoravelmente a aprovação do projeto para nós acabarmos com essa farra de saidinha de vagabundo. Saidinha de vagabundo tem que ser da cadeia para o cemitério. Eu quero falar brevemente também sobre aquele degenerado lá em Sorriso, no Mato Grosso, que matou uma senhora e as 3 filhas dela, matou e estuprou, inclusive uma menininha de 10 anos. Depois esse desgraçado foi preso numa obra ao lado com a calcinha de uma das garotas, né, em posse da calcinha de uma das garotas. Então, criminoso, desgraçado. Nós temos que discutir aqui no parlamento a pena de morte. Eu estava vendo agora horrorizado esse pastor Henrique defendendo vagabundo, defendendo saidinha. Esse pessoal da esquerda não tem vergonha na cara. Então, criminoso como esse que mata uma mulher e 3 meninas, 3 jovens, e estupra, cortou a garganta de duas delas e 2 asfixiou, esse cara não merece viver. E quero também aproveitar para parabenizar aquele brasileiro lá na Irlanda, que inclusive tivemos requerimentos aí de moções de aplauso, que com um capacete, ele viu um desgraçado, um degenerado, ferindo pessoas, inclusive deu uma facada no peito de uma criança de 6 anos de idade. Ele meteu o capacete na cara, na cabeça desse vagabundo e conseguiu salvar a vida dessas pessoas. Lá na Irlanda ele se transformou num herói nacional e, para orgulho nosso, ele é brasileiro. Força e honra!